Precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite a todos. Agradecidos que somos a Deus, nosso Pai, soberano do universo, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior dirigente dos trabalhos desta casa, que nos intuem e velam por cada um de nós, trazendo-nos a serenidade, o equilíbrio e a paz. Possamos nesse instante ainda, juntamente com nossa Mãe Maria e seus servos, endereçar as vibrações de amor, de carinho, de respeito a cada um dos nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio. Onde quer que se encontre nesse instante, recebam o nosso abraço fraternal, o nosso carinho, o nosso respeito e o desejo de que em breve possam estar junto de nós novamente. O tema escolhido para a noite de hoje: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, neste item, ele trata das injúrias e violências, trata da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e resignação e da cólera. Nós vamos falar sobre a obediência e sobre a resignação. O navio esteve perdido por muitos meses, viajando por mares desconhecidos. De repente, a tripulação vê, exultante, um morro à sua frente, de onde sobressaía uma forca. Aliviados, os homens exclamam: graças a Deus, chegamos à civilização. Olha que ponto nós, através dessa história, dessa analogia, podemos nos comparar. Ao avistar terra firme, vendo uma forca, falamos que chegamos à civilização. Que civilização? Ainda de ódio, de rancor, de mágoa, de falta de afabilidade, de doçura, de paciência? Então é exatamente isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Em que ponto nós estamos no nosso caminhar, na nossa plataforma evolutiva,
que o Cristo espera de cada um de nós. E aí nos diz o Evangelho: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5,5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Então aí Jesus já vem nos mostrar que aqueles que são brandos, aqueles que são pacíficos, é que herdarão a terra, é que serão chamados realmente filhos de Deus. No uso popular, a definição de brandura quer dizer passividade, fraqueza. É assim que a gente reflete. E brando, pessoa em quem não corre sangue nas veias, sangue de barata. É assim que a gente enxerga o outro, aquele que é brando. Isso no linguajar popular. Pessoa autoritária, personalidade forte. No conceito original de brandos e mansos, em grego, doçura, tolerância. Em hebraico, doçura é uma virtude, logo é um ato de força. E Jean-Yves Leloup, um teólogo francês, escreveu mais de 93 obras tratando da espiritualidade, não do espiritismo em si, mas da espiritualidade. Ele diz o seguinte: a doçura é a força, é o domínio de tudo que é irracível dentro de si mesmo. Então o que Jesus espera de nós é justamente essa força, que nós possamos lutar contra tudo ainda que é irracível dentro de nós, que provoca a maledicência, que provoca as rupturas, que provoca o nosso esbravejar contra o nosso próximo. Nós estamos vivendo uma época que, se chamar o outro de bonito, dá briga. Então nós queremos que todos pensem igualzinho a gente. Nós queremos que todos sejam corintianos, nós queremos que todos sejam do PL, do PT, flamenguista. É assim que está a situação. Ninguém respeita mais a opinião do outro. Se não comungar da mesma religião que eu, não faz parte do meu grupo. Se não pensar como eu penso, não serve para mim. O Haroldo Dutra fala numa palestra dele que quando a gente não gosta, a gente é implacável. O ódio é implacável com aqueles que a gente não gosta. E quando a gente ama, aí fica fácil. Mas o próprio Evangelho nos ensina. Até os publicanos não faziam isso, os fariseus não fazem isso. Amar aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, dos nossos entes queridos, é muito fácil. Mas e o nosso próximo? Como é que se ensinava na época dos hebreus a orar? Ó Senhor de Israel, unifica o nosso coração. Nosso coração não está unificado. A gente ama o nosso pai, ama a nossa mãe, e muitas das vezes não amamos nem o nosso irmão que está dentro de casa. A mãe ama a filha, mas odeia o genro. O pai ama o filho, mas odeia a nora. Nós amamos os nossos amigos e odiamos os nossos vizinhos. Onde está a unificação do nosso coração? Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem que é o nosso próximo? Todos aqueles que necessitam do nosso amparo, todos aqueles que necessitam das nossas preces, do nosso acolhimento, do nosso consolo, do nosso esclarecimento, da nossa orientação, do nosso encaminhamento. E a gente não faz isso. A gente só faz para aquele círculo nosso, familiar e dos amigos. Os outros que se virem. Cada um por si, Deus por todos. Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos orgulhosos, que é a negação da humildade e da caridade. Sabeis o que foi dito, continua o Evangelho: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação do juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Raca era uma expressão utilizada pelos hebreus numa atitude descortês,
chamando a pessoa, palavra raca, desprezível, vil, e virava-se o rosto e cuspia. Mas o Evangelho vai mais longe. Quem chamar és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Quantas e quantas vezes nós já nos chamamos, você está louco? Imbecil, hipócrita. Quantas vezes nós blasfemamos contra os nossos irmãos? Mereceremos ser condenados pelo fogo do inferno. Então, por isso que o Evangelho nos conclama a afabilidade, a doçura, a obediência, a resignação. Virtudes que nós ainda não carregamos dentro de nós. O Evangelho, em seu capítulo 17, Sede perfeitos, chama-nos para que nós possamos trabalhar as nossas virtudes. Enumera várias virtudes para que nós possamos realmente ser reconhecidos como homens de bem, verdadeiros cristãos. Sejamos nós espíritas cristãos, católicos cristãos, protestantes cristãos, budistas cristãos, umbandistas cristãos. Não é a religião. Chico já nos dizia, se tivessem dito fora do espiritismo não há salvação, que ele teria ido para outra vertente. Mas graças a Deus que os espíritos luminares disseram, fora da caridade não há salvação. Toda religião, ela é boa, desde que ela transforme-nos em seres melhores, desde que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa modificação moral e espiritual, para que a gente possa continuar galgando a escada evolutiva de Jacó que está reservada a cada um de nós. Ou será que nós estamos nesse plano de provas e expiações somente a passeio? Devemos cuidar do nosso corpo, sempre não canso de falar isso. Devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver 200 anos, mas cuidar do nosso espírito como se fôssemos desencarnar daqui a 5 minutos. Quem está preparado para desencarnar hoje? Nós já estamos com um bilhete de passagem de regresso no bolso. Nós só não sabemos que hora, então nós temos que nos preparar. Nós devemos ir desapegando de tudo que nos prende à matéria. A gente tem mania, né, de falar minha esposa, meu marido, meu filho, meu emprego, não é nada nosso, tudo é empréstimo divino, para que a gente possa crescer nessa presente encarnação. Da mesma forma que Deus dá, Deus tira. Então tudo é empréstimo divino, nós temos que aprender o mais rápido possível. Então, para Jesus, o homem forte é aquele que tem uma postura de profundo respeito para com o outro. Por isso que nós devemos respeitar o posicionamento de cada um. Nós estamos, cada um, num patamar de evolução. Nós não podemos querer que as pessoas sejam iguais, que elas comunguem da mesma opinião que eu. Quantos aqui podem não acreditar em reencarnação? Eu tenho que respeitar. Quantos aqui podem não acreditar na imortalidade do espírito? Tem que respeitar. Então nós temos que enxergar o nosso próximo de acordo com o que os espíritos nos ensinaram, na verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. Defeito todos nós temos. Muitas das vezes os defeitos que nós enxergamos no nosso próximo é aquele que nós estamos sobejamente carregados. Mas a trave no nosso olho não deixa a gente enxergar os nossos defeitos e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Para Jesus, o homem forte tem controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. A gente se controla. A gente consegue perdoar, a gente se defende sem se vingar, não respondemos o mal com o mal. Isso é a atitude da pessoa forte, mas via de regra, nós vamos ver mais à frente, não é assim que nós agimos. Nós ainda somos irracíveis. Se a gente leva uma fechada no trânsito, pronto. Igualzinho eu disse, se alguém chama hoje a gente de bonito, a gente já está brigando.
matando. Hoje eu estava lendo a matéria novamente, aquela torcedora em São Paulo que não tinha nada a ver com a ver, toma uma pedrada, morre por causa de time de futebol. Deus ajude que hoje não aconteça isso de novo, que ontem não tenha acontecido. O ponto que nós chegamos da irracibilidade, triunfa do mal com o bem. Assim nós vamos enxergar que nós realmente estamos progredindo. E para Jesus, o homem fraco é aquele que perde o domínio sobre si mesmo apenas por conta de uma contrariedade, uma observação inofensiva e mal interpretada, um mero incidente sem importância. É o que eu acabei de falar. Qualquer coisinha está servindo para que a gente se atraque, que a gente brigue, que a gente se odeie. Não esqueço do Chico e do Gandhi. Chico sempre disse: se alguém te oferece um prato de bosta, você aceita? Então, se alguém te ofender, se alguém te magoar, se alguém te xingar, um ouvido sai no outro. Quem é que vai voltar para o prato de bosta? Quem te xingou, quem tentou te magoar, quem tentou te ofender, quem tentou te agredir. E Gandhi, quando perguntaram para ele: como é que você faz para perdoar as ofensas, as mágoas? Ele falou: eu não perdoo. Como? Uai, eu não me ofendo, eu não me magoo. Se meu irmão está doente, eu vou orar por ele para que ele, o mais rápido possível, possa se curar. Mas nada que ele endereça a mim me magoa, me ofende, atrapalha o meu equilíbrio. Então, eu não tenho por que perdoar. Ninguém me ofende, ninguém me magoa. E Gandhi venceu uma guerra contra o Reino Unido através de quê? Através da paz, sem usar uma arma sequer. Mas nós queremos mostrar força e aí a gente briga por qualquer coisa. Brandura e mansidão são um comportamento não violento. Felizes os brandos, porque sabem dominar-se, e o domínio de si próprios lhes valerá o domínio do mundo. Então, é saber dominar a nós, não é os outros. É igualzinho aquela frase: orai e vigiai as nossas atitudes, não é orar e vigiar a vida do vizinho, do próximo. O que ele está fazendo é vigiar a nossa, as nossas atitudes tacanhas, mesquinhas que a gente tem com relação ao nosso próximo, de inveja, de avareza, de maledicência, de cupidez, de sensualidade, de todos os vícios. Como é que fala o Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. Nós temos feito esforço realmente para domar as nossas más inclinações? Nós sabemos onde é que o nosso calo aperta. Se é inveja, se é orgulho, se é egoísmo, se é maledicência. Nossa, ninguém precisa contar. Basta que examinemos as nossas atitudes todos os dias, como Santo Agostinho nos pede, que ao deitarmos façamos um exame de consciência daquilo que nós tivermos feito de bom e de ruim no nosso dia a dia, para que no dia seguinte possamos ir melhorando, evitando cometer os mesmos deslizes do dia anterior. Brandura, mansidão, afabilidade e paciência, mais que virtudes, são leis, são chaves para a libertação interior. Então, é isso que nós precisamos para que a gente possa realmente mudar em relação ao nosso próximo. O autocontrole nos impede de falarmos cedo demais. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, somente uma boca, para que a gente ouça mais e fale menos. Como diz o Chico também, pode repetir o Chico: vamos encher a boca de água e segurar. Mas a gente não consegue, né? A gente já costa logo a água e vamos para o atrito, vamos para a briga. Nos impede de pronunciar a palavra que fere o adversário em seu ponto mais fraco. Igualzinho eu falei, quando a gente não gosta, nós somos cruéis. E a gente sabe o ponto fraco, e a gente vai na ferida, a gente cutuca, a gente fere, porque nós somos cruéis com aqueles que a gente não gosta. E a gente só percebe que nós somos cruéis quando a gente passa a amar, quando a gente passa a perdoar, e a gente vê: nossa, olha o que eu fiz com fulano lá atrás,
Por quê? Porque nós somos cruéis, somos assim. Nos impede de pronunciar a palavra que nunca vai ser esquecida. Autocontrole. Porque muitas das vezes a gente fala e arrepende. E aí depois a gente fica com vergonha. E mais vergonha ainda de pedir desculpa, que a gente não tem essa coragem. Nós ainda somos fracos. Leva-nos a esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais velada, o autocontrole. Se eu tenho alguma coisa contra a Ana Cláudia, chamo ela em particular. Poxa, você fez isso comigo. Você acha que foi certo? Se ela verificar que está errada e me pedir desculpa, tal, eu não vou fazer mais, terei ganho um amigo. Nos ensina o Evangelho. Mas se eu chamar a atenção dela aqui perto de todo mundo, aí pronto, aí acabou a confusão. Aí o atrito vai ser maior. Então, quando eu tiver alguma coisa contra alguém, que a gente chame em particular, que a gente conversar docilmente, tranquilamente, para que não cause um transtorno ainda maior. Porque ser brando é tarefa dos fortes. Revidar, contra-atacar, pagar com a mesma moeda é parte da nossa natureza animal. Mas nós temos que modificar. Nós temos que aprender esse autocontrole para a gente não revidar. Autocontrole é desafio para o espírito, pois requer exercício. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos mudar. Parábola dos cães. Tinha um senhor muito rico e tudo que as pessoas faziam de errado, esse rei mandava julgar para os 10 cães que ele tinha. E os cães traçavam. Tinha um empregado, um servo, que certa vez o confrontou. E aí o rei trabalhava para ele já há 10 anos. O rei mandou que ele fosse julgado para os cães. Ficasse preso, que no dia seguinte seria julgado. Então o servo pediu para o rei: posso lhe pedir um favor? Trabalhei para o senhor, servi o senhor 10 anos ininterruptamente sem cometer uma falha. Permita-me 10 dias de prisão antes de me julgar para os cães. Ele permitiu. E aí ele chegou para os guardas que cuidavam dos cães e falou assim: deixa eu cuidar dos cães desses 10 dias? E o guarda falou: o que tem? Deixa eu cuidar. E aí ele tratou os cães com carinho, deu comida, dava banho, tratava bem. No 11º dia, a arena formada, chama seu servo, os soldados do rei, e manda julgar o servo para ser comido pelos cães. E para surpresa do rei, os cães vêm e começam a beijá-lo, começam a brincar com ele. E aí o rei pergunta: mas o que foi que aconteceu? Ele falou: para o senhor ver como é que são as coisas. Eu o servi por 10 anos, errei uma única vez, o senhor mandou me atirar para os cães. E eu o servi apenas 10 dias e eles ficaram com todo carinho, com todo respeito. Assim somos nós somos ingratos. Muitas das vezes as pessoas fazem e por um erro a gente julga, a gente afasta, a gente condena. Atitude nossa. Nós ainda somos imperfeitos, por isso que nós somos espíritos retardatários neste plano de provas e expiações, neste hospital, neste presídio chamado Terra, onde estamos aqui justamente para expiar, pagar as nossas dívidas contraídas nas vidas passadas, resgatar, reparar as nossas faltas. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que
que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Nosso vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à instrução que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, o chicote, e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Essa mensagem encontra-se nesse capítulo 9 do Evangelho, foi ditada pelo nosso irmão Lázaro em Paris, 1863. O que nós podemos extrair disso? O que Lázaro quis dizer com obediência ao consentimento da razão? É o cumprimento da lei de Deus. Pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo, vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos, mais felizes, consequentemente. Ele nos diz mais ainda. E o que é resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons a fim de sermos felizes. E nós temos dois exemplos clássicos de obediência e resignação para toda a humanidade. Primeiro, Maria, quando foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela não tinha noção, ela ainda não tinha ideia da real complexidade da sua maternidade. Um dos mais eminentes filhos de Deus, na terra, com certeza, o mais eminente. E ela foi resignada, ela aceitou. Segundo, Francisco de Assis, outro que chegou para Jesus e disse: Senhor, faça de mim um instrumento da tua vontade. E Maria, resignada, faça de mim segundo a tua vontade. Aí nós temos dois exemplos manifestos de obediência e de resignação. Mas é a obediência com consentimento da razão, porque nós somos rebeldes. Nós temos por natureza desacatar as leis, que a gente não raciocina. Se ali está escrito, gentileza, desligar o celular, por que eu vou ficar aqui dentro com o celular ligado? Não é questão simplesmente desligar porque alguém mandou. Raciocina. Nós temos que raciocinar em tudo, qualquer lei, a gente tem que raciocinar. Por que ela dita aquela norma? A dita desligar o celular, que isso atrapalha as energias da casa, influi nas energias que estão sendo captadas da espiritualidade maior. Se diz, não pode pichar muro. Por que eu vou pichar? Tem que raciocinar. Ora, alguém pintou esse muro, alguém gastou dinheiro com a pintura dessa casa, dessa aula. Por que eu vou pichar? Eu não posso pisar na grama. Mas não posso por quê? Então vou raciocinar. Ora, alguém cuidou desse jardim com tanto zelo, com tanto carinho, por que eu vou pisar? Mas não. A gente desobedece sem raciocinar o porquê, simplesmente porque a gente acha humilhante obedecer. Esse é o nosso problema, o nosso orgulho. A gente acha humilhante obedecer às regras, só que a gente não raciocina o porquê das regras. Se diz que eu não posso subir aqui, que é contramão,
por que eu vou subir? Se vem uma pessoa na mão de direção, estou subindo na contramão e atropela e mata. E aí? Então a gente tem que parar para pensar. Muitas das vezes a gente vê um pai dizendo para o filho, não pode fazer isso, já disse, Beltrano não faz isso. Já parece um tom de briga, de disfunção familiar. Mas a gente tem que parar e pensar por que daquilo. Até uma criança, se ela diz pra gente, ó, não passa aí que aí tem tinta fresca. Aí eu passo, vou me sujar de tinta fresca. Ela não disse que tinha tinta fresca para não passar por ali? Tinham acabado de pintar? Então a gente não raciocina, nós somos desobedientes, porque a gente não age pela razão. E já com relação à resignação, porque a gente não usa da nossa sabedoria. Fala do coração, mas não é impulso do coração. Na realidade, o coração não tem impulso. Quem tem impulso é a sabedoria e a inteligência. Os hebreus sim diziam amar a Deus de todo o nosso coração, porque eles entendiam que a inteligência e o sentimento habitavam o mesmo órgão, que era o coração. Mas nós sabemos que o sentimento habita o coração e a sabedoria e a inteligência habita o nosso cérebro. Então, resignação, impulso do coração, impulso da sabedoria, da inteligência. Ora, se a morte é inevitável, por que eu vou chorar? Por que eu vou blasfemar? Por que eu vou gritar? Por que a morte pode alcançar somente a casa do meu irmão, a casa da minha irmã? Não pode alcançar, não pode me visitar. Quantos perderam entes queridos com a pandemia, amigos queridos? A isso se chama aceitação. Mas aquilo que a gente tem condições de mudar, nós temos que ter a serenidade, nós temos que ter a sabedoria e lutar. A medicina não está lutando para curar as doenças? Por que Deus nos deu a inteligência? Justamente para que a gente possa correr atrás daquilo que tenhamos condições de mudar. Para que a gente não venha morrer de uma virose, uma bacilose, qualquer que seja a doença. Concede aos cientistas a oportunidade de trabalhar. Mas naquilo que nós não tenhamos condições, a gente seja resignado. Então, resignado não é ser tolerante, pacato, omisso. É simplesmente aceitar o que nós não tenhamos condições de aceitar. Ora, se uma doença vem de encontro a mim, eu vou lutar para que eu possa me cuidar, vou procurar um médico e tal. Mas se não tem condições, entregar nas mãos de Deus. Não blasfemar, não gritar, porque todos nós estamos neste plano para curarmos o nosso espírito, não é o nosso corpo físico. Tudo que nos ocorre tem uma razão de ser. Chico já dizia também, a dor nos chama de volta ao trilho. Se tudo estivesse maravilhoso em nossos lares, nós estaríamos aqui agora à noite? Estaria em casa tomando uma sopa quentinha, comendo uma pipoca, vendo uma televisão, assistindo uma série na Netflix. Então a dor nos iguala. A dor nos iguala. Seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja quem tem 15 milhões na conta e quem tem R$1 na conta. Se o câncer que alcançar uma pessoa tiver 15 milhões na conta, o câncer alcançar uma pessoa que tiver R$1 na conta, a dor é igual. Então o ai, como eu sempre falo, é igual. A dor nos iguala. Então nós temos que refletir sobre isso. Então a obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saudar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Obediência e resignação. Do ponto de vista orgânico, recebo minha antiga enfermidade do corpo e como sendo débito de outras encarnações que devo pagar com paciência. Chico. E ele falava, que era casado com a catarata e com a angina, sem contar outros problemas de saúde que o acompanhou a vida inteira. Jamais reclamou, jamais blasfemou contra Deus.
foi resignado naquilo que ele não teve condições, mas lutou a vida inteira por todos aqueles que ele pôde ajudar. E nós, o que nós temos feito da nossa vida, além de reclamar? Então a construção de um mundo de paz exige o abandono de frases como: é mais forte do que eu. Quando me dou conta, a besteira já está feita. Eu às vezes fico fora de mim, não consigo me controlar, o sangue me sobe a cabeça, não sei o que me dá. Assim somos nós. Chama a gente de bonito, é mais forte do que eu. Lá, vamos para. Mexe comigo, mas não mexe com a minha prole. É assim que a gente fala. Pode me xingar do que quiser, mas se xingar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, aí eu vou para o que der e vier. Tipo nosso ainda. Nós não temos autocontrole. Quando é que nós vamos tirar essas frases das nossas vidas? Quando é que nós não vamos aceitar mais as ofensas, as mágoas, as irritações dos outros? Entrar aqui, sair daqui, virar as costas e sair. Quando? Quando que o motoqueiro vai fechar o Wagner na Leopoldina de Oliveira e o Wagner vai rezar? Oh, filho de Deus, vai embora em paz, que Deus te abençoe, te leve para o seu lado, para o seu trabalho. Sem passar um pensamento maléfico no meu pensamento. Quando que vai acontecer isso conosco? Quando que a gente não vai se irritar com as pessoas, com o nosso próximo? Então Chico dizia, para nós encerrarmos: todas as vezes que me sinto triste, eu gosto dessa frase, por isso que eu repito, toda vez que sou envolvido por um cansaço enorme, toda vez que eu penso em desistir, Emmanuel me toma pela mão e me leva para os lugares carentes de Uberaba e me faz entrar nas casas onde o sofrimento entrou antes de mim. E é nos olhos das pessoas que sofrem que eu reabasteço minha alma, e é onde eu encontro consolo. Que Deus possa nos dar a oportunidade de nós reabastecermos as nossas almas todos os dias, na prática da benevolência, da indulgência e do perdão, e que nós possamos encontrar consolo nos braços do Cristo, que está aberto para nós em todos os momentos de nossas vidas, e rogando ainda a espiritualidade maior que nos assiste, aos amigos que nos são simpáticos, aos benfeitores e os guias da humanidade, que encontrem os nossos pensamentos elevados, os nossos sentimentos altruístas, para que realmente a gente possa mudar, possamos ser afáveis, dóceis, resignados e obedientes. Que Jesus nos abençoe e nos dê essa força e essa coragem para que a gente possa mudar. Gratidão mais uma vez pela paciência. Nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas.
fiz amigos no meio, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele cai e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, com o atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, revigar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dor.